Bem-vindo ao canal Saber. Aqui você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Já parou para imaginar o que pode acontecer se a usina nuclear de Zaporizhia for atacada? Conflitos recentes por conta do ataque da Rússia na região vêm aterrorizando a população não só da Ucrânia e da Rússia, mas também de boa parte da Europa. O reator nuclear de uma usina não corre o risco de explodir. Para explodir é preciso ter uma bomba atômica. A bomba atômica trabalha com o enriquecimento de urânio acima de 80%. Na usina nuclear, não passa de 5%. Então, o material radioativo que está no núcleo de um reator nuclear de usina tem no máximo 5% de urânio-235, que é o urânio radioativo e que vai gerar risco de contaminação. Não existe o risco de explosão como uma bomba atômica. Existe o risco de explosão como qualquer bomba pode explodir, uma bomba convencional. Essa explosão pode danificar o prédio do reator e liberar radioatividade. A Ucrânia tem 15 reatores comerciais de energia nuclear em atividades distribuídos em 4 instalações. Dentre elas, a maior usina nuclear de toda a Europa, que é a unidade de Zaporizhia, que fica no sul do país, próximo à Crimeia, ao Mar Negro, e a cidade sitiada de Mariupol, uma das mais atacadas pelos russos até o momento. Ainda de acordo com a agência, o conjunto da estrutura é responsável pela produção de 51% da energia da Ucrânia. Se bombas atingirem as estruturas de uma dessas usinas nucleares, os riscos podem ser minimizados caso o ataque não ultrapasse as barreiras de contenção, que são estruturas feitas para evitar acidentes. A primeira coisa que se tem nessas usinas é uma contenção, um prédio em concreto com parede de mais ou menos 1 metro de espessura. Nessa contenção, existe ainda um revestimento de 5 ou mais centímetros de aço, que dá uma proteção adicional ao concreto. Além disso, há outras construções em concreto, a própria estrutura em aço do vaso de pressão do reator, o revestimento das barras de combustível. Tudo isso são barreiras que impedem a contaminação e a fuga de material radioativo. Uma usina como essa geralmente é projetada para resistir ao impacto de um Boeing de muitas toneladas totalmente carregado com combustível, além de outras coisas como terremotos. Há uma grande estrutura de proteção. Caso bombardeios intencionais e constantes afetem a estrutura de segurança, o risco envolvido é de vazamento de substâncias radioativas para a atmosfera com impactos imprevisíveis para a Ucrânia, a Rússia e até mesmo toda a Europa. Pode liberar vapores ou gases radioativos, líquidos radioativos ou material radioativo sólido. Qualquer um desses 3 é altamente danoso porque o urânio-235 tem uma meia-vida de 703,8 milhões de anos. É praticamente uma poluição definitiva. E tem 2 tipos de situações de risco quando se libera a radioatividade de uma usina nuclear: radiação, que é de essa radioatividade passar pelos locais e pelas pessoas, e o de contaminação, que é tornar o local uma fonte de radioatividade. Uma outra situação que desperta medo diante dos bombardeios constantes na Ucrânia são os riscos relacionados à usina nuclear de Chernobyl, onde já houve um grande vazamento radioativo no passado. A tragédia de 1986 ocorreu porque a estrutura física da usina não era resistente o suficiente e por isso, o risco no território hoje também seria mais elevado. A Rússia passou a controlar a unidade central de Chernobyl, enquanto a Ucrânia mantém o controle de estruturas menores e paralelas. Ambos os países se acusam mutuamente de planejar ataques na região para incriminar o outro lado de realizar uma guerra química, além do objetivo de tentar influenciar a opinião pública. Se houver uma exposição de material radioativo para a atmosfera, não há como controlar para onde vai a nuvem radioativa. O risco em Chernobyl é dividido. Por um aspecto ele é menor, porque as usinas não estão em operação, então os reatores não estão quentes.
O que há naquele reator que sofreu o acidente nos anos 1980, que foi completamente destruído, é um sarcófago para isolar as substâncias em volta dele. Ele tem material radioativo numa condição desastrosa devido ao acidente. Se esse sarcófago permanecer íntegro, não prejudica ninguém, mas, se ele for destruído por guerra ou um ato intencional, vai liberar aquela radioatividade de novo para o local. Foi uma obra muito cara, que só ficou pronta em 2016, com uma dificuldade enorme, com rodízio de empregados, porque a taxa de radioatividade é muito alta. Se isso for destruído, será necessário refazer tudo de novo para poder utilizar aquela região. As consequências das radiações nucleares para os humanos são diversas e dependem dos órgãos do corpo e sistemas atingidos. Quando o corpo é exposto à radiação, absorve certa quantidade de energia dessa radiação, chamada dose absorvida. Quanto maior a exposição, maior a dose absorvida, maiores serão os danos provocados pela radiação. É consenso entre especialistas de que não há dose de radiação tão pequena que não produz efeito colateral no organismo humano, existindo assim uma relação contínua entre exposição e risco. A exposição a doses de radiação muito altas pode causar falência do sistema nervoso central e síndrome gastrointestinal, seguida de morte em horas ou dias. Existem efeitos, porém, que aparecem depois de anos ou décadas. Um exemplo é o câncer, que só surge vários anos após a irradiação do organismo. O mundo está em alerta. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.